Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre os persas, não é mesmo? Nas guerras médicas contra os gregos. Mas você já ouviu falar sobre a religião deles, a sua mitologia? Não? Então vem comigo. A mitologia dos persas começou em uma região que é conhecida como Grande Irã, uma região que tem o Cáucaso, o sul e o oeste da Ásia e também a Ásia Central. Os persas eram um povo que se mexia de um lado para o outro. Eles tinham um próprio nome que não era persa, mas sim ariano, e não tem nada a ver com a raça ariana, essas coisas aí. Inclusive, uma parte desse povo se colocou em uma terra que era chamada de Ariana e hoje em dia recebe o nome de Irã. Esse povo ficou conhecido como Indo-Ariano, e um outro povo que ficou numa região chamada de Vale do Indo recebeu o mesmo nome. Como a origem deles foi praticamente a mesma, a sua cultura, religião e essas coisas eram praticamente iguais. Com o tempo, a religião deles acabou se desenvolvendo para outras coisas, como por exemplo para a tradição védica, para o hinduísmo, para a religião iraniana primitiva e, é claro, para a religião do Zoroastro, lá na Pérsia. Todas essas religiões, digamos que têm a mesma base para os seres sobrenaturais. O zoroastrismo depois acabaria influenciando, por exemplo, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Como grande parte das mitologias, as histórias acabaram sendo transmitidas oralmente, mas a gente tem algumas escrituras e alguns livros aqui para falar. Tem uma Avesta, que é umas escrituras, que é a fonte primária de uma seção conhecida como Yashiti, que fala de algumas divindades antes sequer do Zoroastro existir. É claro que também tem outras escrituras, como por exemplo o Vendidá. Esse texto ele fala como deveria ser praticado o zoroastrismo e de alguns rituais e entidades que existem antes sequer da própria religião. Outras fontes são também o Shahnameh, ou também chamado de o Livro dos Reis, e é claro, o Mil Contos, ou também conhecido como as 1001 Noites. As primeiras divindades foram quase que completamente refeitas pelo Zoroastro, mas acabaram mantendo sua função, tendo maior ou menor grau. Não se tem exatamente a ideia de como essas divindades eram veneradas, mas é quase certo que envolvia o fogo, que, como em quase todas as mitologias, é um elemento divino e também um deus. Esses rituais eram conduzidos ao ar livre e depois elevados à personificação da bondade suprema, o Ahura Mazda, o rei dos deuses. Tudo que é visível ou invisível foi criado por ele. Ele é a fonte de todo o bem e de toda a vida. O Ahura Mazda nunca nasceu, porque ele é eterno, e a sua bondade fez tudo o que conhecemos em 7 etapas: céu, água, terra, plantas, animais, seres humanos e o incêndio. O céu era uma orbe pendurada no meio do nada, até que Ahura Mazda colocou água dentro dela e começou a separar ela pela terra. O céu se ergueu muito em relação à terra, até que ele passou por debaixo dela. Ahura Mazda começou a colocar as plantas, e também começou a colocar a sua vida. Então ele criou a Gavaivota, o boi primordial. Era dele que surgiriam todos os outros animais, que fertilizariam e se alimentariam da plantação. Bem, se temos o bem na história, é claro que temos que ter o mal. Nesse caso, o mal recebe o nome de Angra Mainyu, ou também chamado de Ahriman. Representa o mal, a escuridão, enfim, o caos da história. Não se tem uma exata ideia de como surgiu Angra Mainyu, mas em alguns lugares dizem que ele é o irmão gêmeo do Ahura, representando o dualismo, o Yin Yang, essas coisas. Depois que o Ahura criou o mundo e a Gavaivota, ele colocou tudo em movimento. Só que nesse momento, o Ahriman matou a vaca, pelo simples motivo de que ele queria e podia matar. O corpo do boi primordial foi levado até a lua, onde ele foi purificado, e dessa purificação acabaram surgindo algumas sementes, da onde surgiu todos os outros animais. E assim começa meio que um jogo, onde o Ahura tenta sempre transformar os atos do seu irmão em coisas positivas. Já tinham as plantas, já tinham os animais, agora faltavam os humanos. Então Ahura Mazda criou o Gaio Martan, o primeiro homem, que era lindo e brilhante como o sol. Só que o Angra Mainyu acabou tendo, sei lá, uma certa inveja dele e matou ele também. O sol acaba purificando o corpo do homem e depois de 40 anos surge uma planta com o primeiro casal mortal, Mashia e Mashianagi, em quem o Ahura dá o sopro da vida
e oferece as almas. Eles vivem bem com os outros animais e até mesmo com o Ahura, até que o Angra Mainyu acaba chegando no local e contando para eles que ele que é o criador do mundo, e o Ahura Mazda está enganando eles. O casal acaba caindo nas mentiras do Angra Mainyu e por 50 anos eles não podem ter filhos, e quando finalmente têm, eles acabam comendo eles porque eles perderam totalmente a razão. Depois de um tempo acaba surgindo um novo casal de gêmeos que aí sim são os verdadeiros pais da humanidade. Só que por causa do pecado dos dois primeiros, a humanidade acaba sempre em conflito com a natureza e consigo mesmo. Como vocês perceberam, aqui os humanos também têm o livre-arbítrio, até porque eles puderam escolher pelas mentiras do Angra Mainyu do que pelas verdades do seu criador. E o livre-arbítrio aqui está entre escolher o bem e o mal. Ahura Mazda sobre Angra Mainyu. E o que você escolhesse aqui poderia resultar na sua qualidade de vida e também no após a morte. As outras entidades sobrenaturais aqui, que poderiam decidir o destino de alguém e também manter o universo funcionando, são nada mais nada menos que a emanação do próprio Ahura Mazda. Entre elas nós temos o Mitra, o deus do sol, e também dos contratos e convênio, Varksata, o deus do sol pleno, Arvisura Anahita, a deusa da saúde, da fertilidade e algumas vezes também a deusa da guerra, Ashinu, que era um anjo, e também o juiz dos mortos, Verefragna, o deus guerreiro que luta contra o mal, Vayu, o deus dos ventos, que afasta os espíritos malignos, Tiri e Tishitria, os deuses da agricultura e da chuva, Atar, o deus do fogo e também a personificação do próprio fogo, Aoma, deus da plantação, da vitalidade, da força, da saúde, além de ser a personificação das plantas e também ter o nome de uma bebida que trouxe a iluminação. É claro que também tem outras entidades, como por exemplo o Suruoshi, que é um anjo guia dos mortos, e a Daena, que é uma virgem santa. Os dois acabaram encontrando as suas almas depois da morte. Tanto esse mundo quanto o próximo estão infestados de seres invisíveis, que assim como os seres humanos, estão em uma luta cósmica entre o bem e o mal. Os Ahuras são os espíritos bons e os Daivas são os espíritos maus. Os dois acabam sempre influenciando no pensamento dos humanos. Nessa mitologia, uma pessoa boa seria aquela que trataria bem os animais, principalmente os cachorros. Em uma certa crença do zoroastrismo, depois da morte haveria uma ponte, onde do outro lado haveriam vários cachorros. Aqueles que foram bons com eles seriam muito bem recebidos, mas os que foram ruins seriam espantados. Bem galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se possível, não esqueçam de avaliar, deixando like ou dislike. Não esqueçam também de se inscreverem no canal caso não forem inscritos e de deixarem nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, beleza? Me sigam nas minhas outras redes sociais e a gente se vê na próxima, beleza? Valeu, falou, tchau!